Você já sentiu que algo mudou dentro de você, mas não consegue explicar com palavras? Como se uma parte invisível da sua alma tivesse acordado e, de repente, as coisas que antes te preenchiam já não fazem mais sentido. Se você está vivendo essa fase de questionamento, desconexão com a rotina antiga e uma busca quase instintiva por algo maior, talvez o que esteja acontecendo com você seja mais do que uma fase. É o início da sua missão. A maioria das pessoas acredita que o despertar espiritual é o ponto final de uma jornada. Mas a verdade é que ele é só o começo, o verdadeiro ponto de partida. A partir desse momento, você começa a enxergar com novos olhos, a sentir com mais profundidade e a perceber sinais que antes passavam despercebidos. É como se o véu da ilusão começasse a cair e o chamado se tornasse impossível de ignorar. Mas como saber se esse chamado é real? Como identificar, com clareza, que você completou seu despertar e que está pronto para viver o propósito que o universo, ou melhor, o divino reservou para você? Nesse vídeo, vamos explorar os 7 sinais incontestáveis que revelam que sua missão de vida começou. Não importa a sua idade, profissão ou crenças, se você sente que algo dentro de você está se transformando, você precisa assistir até o fim. Prepare-se para entender por que sua intuição está mais forte, por que a solidão agora traz paz e por que você tem sentido uma urgência inexplicável de fazer algo maior no mundo. Mais do que uma explicação, esse vídeo pode ser o despertar que faltava para sua consciência assumir o comando. Então respira fundo e vem comigo descobrir se sua missão já começou. Tem gente que acha que o despertar espiritual é o fim da jornada, como se fosse o prêmio final de uma busca intensa. Mas a verdade é que ele é só o começo. Quando você desperta, não é para ficar parado, contemplando a luz, é para agir com ela. É aí que o propósito de vida começa a se revelar de verdade. Aquilo que antes era só intuição agora vira direção. Você começa a sentir uma inquietação sutil, como se algo te chamasse o tempo inteiro. As velhas metas já não brilham tanto. O que antes era conforto, agora parece prisão. É como se uma consciência superior te empurrasse para fora da zona de segurança. E por mais desconfortável que isso pareça, é exatamente esse incômodo que te desperta para o movimento. Nesse estágio, é comum querer entender tudo antes de agir. Mas o despertar completo não exige certezas, exige coragem. Coragem para seguir o chamado interior, mesmo sem mapa. Coragem para confiar na sua luz interior, mesmo quando o mundo lá fora parece confuso. A ação não precisa ser grandiosa, só precisa ser verdadeira. E olha, não tem manual de instruções. Essa nova fase é pessoal, intransferível e profundamente conectada com o seu autoconhecimento. O que funcionou para outra pessoa pode não funcionar para você e tá tudo bem. A chave aqui é escutar com atenção o que a sua alma está tentando dizer. Porque ela já sabe o caminho. E tem pressa. Um bom exercício nesse momento é escrever o que eu não consigo mais ignorar. Pode parecer simples, mas essa frase carrega pistas importantes sobre sua missão. Quando a resposta vier, não fuja dela. Mesmo que pareça impossível, comece pequeno. Um post, uma conversa, uma escolha mais autêntica. É assim que a transformação espiritual se move de dentro para fora. E, sim, você vai ter dúvidas. Vai pensar se está ficando doido ou se está apenas sonhando alto demais. Mas essa fase é sobre confiar em si mesmo, mesmo quando o resto do mundo ainda não entende. É sobre reconhecer que o despertar não é sobre ser especial, mas sobre ser verdadeiro. E isso, meu amigo, muda tudo. Chega um momento em que não dá mais para fingir que nada mudou. Você começa a enxergar a vida com outros olhos, como se tivesse passado a viver em outra frequência. Esse é o sinal de que o despertar espiritual foi concluído. Mas como saber com certeza? É aí que entram os 7 sinais que revelam, com clareza, que sua alma está pronta para a missão. Esses sinais não surgem de uma vez só, como num passe de mágica. Eles aparecem aos poucos, mas cada um traz consigo uma virada de chave. São mudanças na forma de sentir,
de perceber, de viver. Você começa a identificar ilusões da sociedade que antes pareciam verdades absolutas. E, ao mesmo tempo, passa a ouvir com mais nitidez a sua própria intuição. O primeiro sinal é sentir que você e o universo são um só, que não existe separação. Esse senso de unidade dissolve a carência de aprovação externa. O segundo sinal é a confiança plena na sua voz interior. Você já não precisa mais de placas escritas em neon dizendo "vai por aqui". A intuição se torna seu mapa, seu GPS sagrado. O terceiro sinal é o desapego material. Isso não significa rejeitar dinheiro ou conforto, mas entender que eles não são mais o centro da sua vida. A busca passa a ser por paz interior e propósito de vida, não por acúmulo. O quarto sinal: encontrar prazer na própria companhia. A paz na solidão deixa de ser um desafio e vira um refúgio sagrado. O quinto sinal é que as pessoas começam a notar algo diferente em você e se sentem atraídas por isso. Sua energia espiritual passa a tocar quem está por perto, mesmo que você nem perceba. O sexto sinal é enxergar as manipulações do mundo com clareza. Você desenvolve um discernimento espiritual que te protege de narrativas baseadas no medo. E por fim, o sétimo sinal: você sente que não pode mais adiar sua missão. Existe um fogo, uma urgência, um chamado impossível de ignorar. Mesmo sem saber todos os detalhes, você sente que chegou a hora de agir. Esses 7 sinais, juntos, marcam o início da sua caminhada como alguém desperto, pronto para usar sua luz interior no mundo real. Sabe aquele momento em que você olha para o céu e sente que não está mais só? É como se o universo inteiro estivesse te ouvindo, te guiando, conspirando a seu favor. Esse é o início da percepção de unidade. Você deixa de se ver como um ser separado e passa a se reconhecer como uma extensão da consciência superior. Não é só uma crença, é uma certeza que vibra dentro. Essa sensação não vem de livros ou teorias, ela nasce da experiência. Tudo parece fazer mais sentido, as coincidências se multiplicam, os encontros são mais significativos, e até os desafios parecem carregados de propósito. A ideia de acaso perde força. Você percebe que tudo está interligado e que o universo tem uma inteligência amorosa por trás de cada detalhe. E com essa consciência, vem uma libertação poderosa de não precisar mais de validação externa. Você se torna mais leve, menos ansioso, mais conectado com o fluxo da vida. Deixa de lutar contra o que é, e passa a colaborar com o que está sendo construído ao seu redor. A sensação é de paz, mesmo no meio do caos, porque por dentro, tudo está alinhado. Um bom jeito de cultivar essa conexão é dedicar alguns minutos do seu dia para simplesmente observar a natureza. Ver o movimento das árvores, o som do vento, o brilho das estrelas. Isso te lembra que você faz parte disso tudo. Práticas como a meditação ou a gratidão silenciosa também ajudam a fortalecer esse vínculo sutil com o todo maior. Com o tempo, você entende que o universo não está lá fora, ele está em você. Suas escolhas, pensamentos e emoções são parte ativa dessa dança cósmica. Quando você se alinha com o que sente de verdade, as coisas fluem. E quando tenta forçar o que não faz sentido, tudo trava. O segredo está em ouvir com o coração e agir com autenticidade. Viver nessa unidade é como estar dentro de um rio, você não precisa nadar contra a corrente. Basta confiar na direção e deixar que a própria vida te leve até onde sua alma precisa chegar. É aqui que nasce uma confiança silenciosa, não baseada em lógica, mas em sabedoria espiritual. E essa confiança transforma tudo. Chega uma hora em que você percebe a resposta que tanto procura já está dentro de você. A intuição deixa de ser apenas um pressentimento vago e se torna um canal claro de orientação. Você começa a confiar mais na sua percepção do que na opinião dos outros. Aquela voz interior, antes abafada, agora fala alto. E o mais surpreendente, ela acerta, sempre. Não é mágica nem misticismo, é sensibilidade espiritual. Quando a mente se acalma, o coração fala. E ele fala com sabedoria. Você percebe, por exemplo,
que aquele não vai que você sentiu antes de aceitar um convite era proteção. Ou que aquele faz agora que surgiu do nada era um empurrão divino. A confiança em si mesmo nasce dessa escuta profunda. Mas para ouvir com clareza, é preciso silenciar o ruído. Por isso, reduzir distrações é essencial. Trocar o excesso de notícias por momentos de meditação, ou deixar o celular de lado por 10 minutos e só sentir. Parece simples, mas isso afina sua conexão com a energia espiritual. A intuição não grita, ela sussurra. E é no silêncio que você capta o que importa. Outra forma prática de fortalecer essa conexão é escrever. Sim, escrever mesmo, à mão, em um caderno. Anote perguntas que carrega no peito e depois registre o que vier, sem julgamento. Com o tempo, você vai perceber padrões, mensagens, orientações sutis. Essa é uma maneira poderosa de desenvolver o autoconhecimento e confiar na sua bússola interna. Quando você segue a intuição, a vida ganha leveza. Decisões difíceis se tornam mais claras. Pessoas certas chegam sem esforço. O que antes parecia complicado, agora se resolve com fluidez. É como se o universo colaborasse com quem age em alinhamento. E a verdade é, ele colabora mesmo. Quando sua escolha é guiada pelo coração, o caminho se abre. E mesmo quando o caminho parece estranho aos olhos dos outros, você segue firme. Porque a intuição traz não só direção, mas paz interior. Você sabe que está onde deveria estar, mesmo que não saiba explicar o porquê. Esse é o verdadeiro poder, agir com confiança, guiado por algo maior do que a lógica, sua própria sabedoria espiritual. Em algum ponto da caminhada espiritual, o brilho das coisas começa a perder o encanto. Não porque elas são ruins, mas porque você entende que não é nelas que está a sua paz. O desapego material não é desprezo, e sim liberdade. Você continua apreciando o que tem, mas já não é refém do que ainda falta. O foco sai do ter e vai pro ser. A maior riqueza passa a ser a paz interior. Aquela sensação de deitar a cabeça no travesseiro e sentir leveza, mesmo que a conta bancária ainda não esteja no topo. Isso não significa abandonar sonhos ou metas, mas colocá-los no lugar certo. O sucesso deixa de ser quantidade e se torna qualidade de vida e de alma. E isso muda tudo. O mundo vai tentar te dizer o contrário, claro. Vai empurrar propagandas, tendências, comparações. Vai fazer você se sentir insuficiente se não tiver aquilo. Mas quando a consciência superior desperta, você percebe que não precisa seguir esse jogo. Que você é completo com menos, desde que o que tenha te aproxime da sua verdade, não te afaste. Quer uma prática simples para fortalecer esse desapego? Experimente, de tempos em tempos, doar algo que você gosta. Uma roupa, um livro, um objeto. Não o que sobrou, mas o que ainda tem valor. Isso cria um espaço simbólico e literal na sua vida para que o novo chegue. E ensina a sua alma que você está no controle, não o consumo. Outro hábito poderoso é observar como você reage quando algo material não dá certo. Uma compra frustrada, um atraso financeiro, uma perda inesperada. Você entra em desespero ou confia que tudo está se reorganizando? Essa resposta revela muito sobre o seu grau de desapego emocional às coisas. E quanto mais leve você for, mais forte se torna. No fundo, o que a gente procura com o ter é sentir. Só que quando você aprende a acessar esse poder interior direto na fonte em você, o resto se torna bônus, não necessidade. E aí sim, você passa a atrair o que precisa, sem esforço, sem desespero. Porque a sua energia já vibra abundância, liberdade e propósito. Isso é riqueza de verdade. No começo, a solidão pode assustar. A gente cresce ouvindo que estar sozinho é sinal de fracasso, de rejeição, de vazio. Mas quando o despertar espiritual se aprofunda, você começa a perceber que o silêncio é um presente. Que a sua própria presença pode ser um lugar seguro. E que existe algo divino acontecendo quando ninguém está olhando.
É nesse espaço que você escuta a alma com mais clareza. As máscaras caem, os barulhos do mundo se afastam, e o que sobra é essencial você. É aí que nasce a verdadeira autenticidade, não aquela montada profite, mas a que floresce no escuro, no íntimo, onde só você e Deus existem. Essa paz não tem preço. É cura viva. Muita gente ainda corre da solidão porque tem medo do que vai encontrar lá dentro. Mas se você topar esse mergulho, vai perceber que o que habita em você é mais luz do que sombra. E mesmo as sombras, quando vistas com amor, se transformam. Essa é a base do autoconhecimento: parar de fugir de si e começar a se escutar de verdade. Quer cultivar essa paz? Comece com rituais simples: um café consigo mesmo, uma caminhada sem fones de ouvido, um momento de oração só com o som da sua respiração. É nesse espaço que a energia espiritual se reorganiza. E aos poucos, você vai perceber que a solitude não é ausência de companhia, mas presença de essência. Essa fase também revela quem você realmente é quando não está tentando agradar ninguém. Quando não há aplausos, curtidas ou validações. E, mesmo assim, você sente plenitude. Isso é poder interior puro. Você se torna sua própria raiz, seu próprio lar. E quando isso acontece, qualquer companhia vira soma, nunca mais necessidade. Com o tempo, você até passa a proteger esse espaço de solitude. Não por arrogância, mas por sabedoria. Você entende que sua alma precisa desses momentos para se alinhar, se limpar e se reabastecer. É nesse silêncio escolhido que surgem as maiores respostas, aquelas que vêm do seu chamado interior, com direção, propósito e paz. Você já reparou que, sem fazer esforço, algumas pessoas começam a te olhar diferente? Elas não sabem exatamente o que mudou, mas sentem. Isso acontece quando sua luz interior começa a irradiar de verdade. Não é sobre aparência ou palavras, é sobre energia. Quando o despertar é real, ele transforma o ambiente só com sua presença. Essa influência não vem do ego, vem da essência. Você passa a ser como um farol em meio à neblina, não força ninguém a nada, mas ilumina o caminho para quem está pronto. E o mais bonito é que você nem precisa dizer muito. Às vezes, um olhar, uma atitude, uma escuta atenta já são o suficiente para tocar alguém. Isso é influência positiva em ação. E não pense que você precisa ser guru, palestrante ou perfeito para isso acontecer. A sua transformação espiritual silenciosa já impacta. Uma vida vivida com propósito, integridade e sabedoria espiritual inspira mais do que 1000 discursos. Gente desperta acende gente. E o mundo anda sedento por esse tipo de luz. Se você sente que as pessoas te procuram mais para conselhos, desabafos ou inspiração, é sinal de que sua energia mudou. E agora, ela atrai. Mas atenção, com essa influência vem também responsabilidade. É importante manter o discernimento espiritual, para saber quando ajudar, quando ouvir, e quando silenciar. Nem tudo é sua missão carregar. Uma prática importante é manter sua frequência limpa. Isso significa proteger sua paz, cultivar hábitos saudáveis e alimentar sua alma. Quanto mais você se cuida por dentro, mais forte é a vibração que transmite. Isso não é sobre ser positivo o tempo todo, mas sobre ser verdadeiro, mesmo nos dias difíceis. E isso, sim, inspira de verdade. A sua presença começa a se tornar cura para alguns, confronto para outros, e despertar para muitos. Não estranhe se algumas pessoas se afastarem. A energia espiritual que você carrega incomoda quem ainda não está pronto para despertar. Mas não mude por isso. Continue sendo luz. Porque cada passo seu pode ser a chave que liberta alguém ao seu redor. Depois do despertar, é como se um véu caísse dos seus olhos. Coisas que antes pareciam normais passam a incomodar. Você começa a enxergar com mais nitidez as ilusões da sociedade, o culto ao consumo, a dependência da aparência, as manipulações pelo medo. Não é que você vire rebelde, você simplesmente não se deixa mais enganar. Essa clareza não vem da raiva, mas da consciência superior.
Você percebe como algumas mensagens são estrategicamente colocadas para te fazer sentir pequeno, insuficiente, fora do padrão. Mas agora, ao invés de reagir, você observa. E nessa observação nasce o discernimento espiritual. A alma começa a distinguir o que é luz e o que é distração. Não é incomum se sentir deslocado nessa fase. As conversas rasas cansam, a superficialidade sufoca, e você começa a buscar mais verdade em tudo. Você passa a escolher melhor o que consome, com quem anda, onde coloca sua energia. Não por arrogância, mas por consciência. Porque você sabe que a sua energia é sagrada. Uma boa prática é revisar o que você permite entrar na sua mente todos os dias. O que você assiste, escuta, lê, isso tudo alimenta sua alma ou enfraquece seu espírito? Uma leitura como O Poder do Agora de Eckhart Tolle, por exemplo, pode te ajudar a sair do piloto automático e viver com mais presença. Esse é o antídoto contra as ilusões presença. Você também começa a perceber quando está sendo manipulado emocionalmente. Propagandas, manchetes sensacionalistas, discursos que usam medo para controlar. Em vez de entrar na onda, você pausa, respira e analisa. A mente deixa de ser reativa e se torna consciente. Esse é um superpoder: ver sem se prender, sentir sem se perder. E o mais lindo: essa clareza não te afasta do mundo, ela te posiciona melhor nele. Você deixa de viver no modo repetir e começa a viver no modo escolher. Escolher com mais consciência, mais verdade, mais alma. E isso impacta tudo: suas decisões, seus relacionamentos, sua missão. A transformação espiritual se torna visível e irreversível. Em determinado momento, algo dentro de você começa a gritar, não com desespero, mas com firmeza. É o chamado interior despertando de vez. Aquela sensação de que você não pode mais adiar o que veio fazer aqui. Não dá mais para fingir que não sente. Sua missão divina começa a pulsar com urgência, como se o tempo apertasse. Esse chamado nem sempre vem com uma placa luminosa dizendo o que fazer. Às vezes, ele se manifesta como inquietação, insatisfação com o que antes parecia confortável. Outras vezes, é uma ideia que te persegue, uma causa que te move, uma dor que você sabe que pode curar. O que essas sensações têm em comum? Elas pedem ação. Agora. Muita gente pensa que missão é algo grandioso, que exige palco, multidão ou fama. Mas a verdade é que a sua missão começa onde você está, com o que você tem. Talvez seja curar uma ferida familiar, inspirar pessoas com sua história, ou trazer luz interior num ambiente pesado. O importante é que você reconheça esse chamado é seu. E é real. Ignorar essa voz interna começa a custar caro: insônia, vazio, ansiedade. Porque sua alma sabe que não veio para passar pela vida despercebida. E quando você começa a responder a esse chamado, tudo muda. As sincronicidades aumentam, portas se abrem, recursos aparecem. O universo apoia quem se alinha com o próprio propósito de vida. Se você ainda não sabe exatamente qual é a sua missão, não tem problema. Comece pelo que te toca, pelo que te move. Pergunte a si mesmo: o que me faz esquecer do tempo? Ou, se ninguém me pagasse, o que eu faria mesmo assim? Essas perguntas simples costumam revelar verdades profundas. A sabedoria espiritual está nas entrelinhas da alma. E quando você diz sim mesmo com medo, o céu se movimenta. O chamado não exige perfeição, exige entrega. Não pede que você esteja pronto, pede que você esteja disposto. E, aos poucos, você vai entendendo: o seu caminho já está traçado, o que faltava era você começar a andar. Com fé, com alma, com confiança em si mesmo. Chegou o momento de parar de duvidar e começar a agir. Tudo o que você passou, todas as dores, aprendizados e revelações, não foram por acaso. Eles estavam te preparando para esse exato instante, ou agora. Porque o despertar espiritual não é só sobre entender, é sobre transformar. E transformar exige ação, coragem, postura,
Você carrega um poder interior que o mundo precisa. Pode parecer exagero, mas não é. Quando você vive alinhado com seu propósito, sua simples existência já causa impacto. Seu olhar muda ambientes, sua fala muda perspectivas, sua energia muda destinos. Não subestime a força que você tem quando vive com autenticidade e alma. Talvez você ainda esteja esperando por um sinal maior para começar. Mas deixe eu te contar um segredo: o sinal é esse incômodo que não passa. É esse fogo no peito. É essa certeza de que dá para fazer mais, ser mais, amar mais. Isso já é o universo em ação dentro de você. A dúvida paralisa. A ação liberta. A dica aqui é começar com o que está nas suas mãos hoje. Um gesto, um vídeo, uma conversa, uma oração. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Precisa apenas se permitir ser canal do que Deus já colocou aí dentro. E isso já é revolucionário. Cada passo em direção ao seu chamado ativa mais luz, mais fluidez, mais realização. Não espere se sentir sem pronto. Nenhum herói da história começou com todas as respostas. Eles começaram com fé. E é isso que te é pedido agora: fé em quem você está se tornando. Use sua intuição como guia, sua paz como critério e sua voz como ponte. O mundo precisa de pessoas que tenham a coragem de serem inteiras. Então, vá. Não por obrigação, mas por consciência. Não por vaidade, mas por missão divina. Lembre-se, você não foi escolhido para ser espectador da sua própria vida. Foi chamado para brilhar, para influenciar, para libertar. Sua luz interior já está pronta. Só falta você acreditar nela e usá-la sem medo. E agora, o que você vai fazer com tudo isso que despertou dentro de você? Porque saber que tem uma missão é uma coisa, viver essa missão é outra completamente diferente. O mundo não precisa de mais gente informada. Precisa de gente transformada. Gente que age, que escolhe com consciência, que brilha sem medo. E você foi preparado para isso. Olhe para dentro. O que você já sabe que precisa mudar? Qual passo está sendo adiado por insegurança? E se hoje fosse o dia em que tudo começa a se alinhar porque você decidiu confiar? O despertar não te torna melhor que ninguém, ele te torna responsável por aquilo que já viu, já sentiu, já entendeu. Então, respira fundo e responda para si mesmo: o que eu vim fazer aqui, e o que me impede de começar? Se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal. Ative as notificações. Aqui, a gente caminha junto com consciência, com verdade, com fé. Porque o seu despertar não termina aqui, ele só está começando.